Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim: Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém pode atravessar para o seu lado e ninguém pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão: Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra santa, poderosa, bendita. Fala conosco nesta noite. Ensina-nos conforme teu querer, conforme a tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na madrugada deste sábado último, faleceu Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, um apresentador muito conhecido, renomado, um pai amoroso, um patrão generoso, segundo tudo o que a gente ouve falar. E de ontem para cá ninguém ouve nada mais a não ser sobre a vida de Silvio Santos. Eu ouvi alguém dizer assim: ele vai viver para sempre em nossas memórias. Pois é, mas a vida, ela não pode ser baseada apenas em lembranças, porque não acaba com o que nós fizemos aqui. A vida não acaba quando nós morremos. Nós estamos diante de um texto bíblico desafiador, em que Jesus, ele ergue um pouquinho assim, ó, o pano da eternidade para a gente poder enxergar algumas coisas muito importantes para as nossas vidas. E eu quero falar de 3 coisas que a gente observa claramente nesse texto. A primeira coisa: existe um modo correto para se viver. O texto diz que é importante o modo pelo qual vivemos, seja onde for, seja aqui em Campo Grande, seja no Brasil, seja no exterior, tem um jeito certo para se viver. E muitas vezes os homens não vivem da maneira correta e às vezes aderem a algum modo de vida e acham que estão certos. Vejam só, não deveria, segundo o texto, existir essa desigualdade social. A gente observa claramente Jesus falando de um homem muito rico e de um homem muito pobre, mas especificamente em Israel não deveria acontecer isso. Lá na lei, lá em Deuteronômio, lá em Êxodo está escrito que deveriam existir 2 observações por parte da nação de Israel.
Uma delas dizia a respeito do ano do descanso, em que, naquele ano, a terra ela deveria ficar sem nenhum tipo de atividade para descansar, e tudo que ela produzisse, sejam frutos, grãos, deveria ficar para o necessitado. E depois tem um ano chamado Ano do Jubileu. O Ano do Jubileu era um ano em que todas as pessoas que por qualquer motivo tivessem vendido suas terras, tivessem se desfeito dos seus bens, no ano do jubileu era obrigado a serem reembolsados, a terem suas posses novamente devolvidas. Ou seja, não era para existir o rico e Lázaro lá na nação de Israel. E nem era para que nós vivêssemos essa injustiça social que a gente vive hoje. Jesus está chamando a atenção para os líderes judeus e para o povo judeu de que deveria ser de uma outra maneira. Mas o próprio povo cavou o que estava acontecendo. De tal maneira que, aparentemente, este rico nunca se sensibilizou com a miséria de Lázaro à sua porta. O texto diz que Lázaro tinha vontade de comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, o pobre queria os restos, o que sobrasse. Mas o rico talvez tenha se acostumado com aquela cena. Olha, gente, eu sei que é difícil, mas nós também temos nos acostumado com algumas coisas. O povo que diz crer em Deus deve viver de um jeito diferente. Nós não podemos nos tornar insensíveis com as necessidades do próximo lá fora. É óbvio que nós não vamos conseguir resolver os problemas de todas as pessoas, mas nós podemos aliviar a sede e a fome de alguns. Nós podemos, como igreja, ter um braço estendido a abençoar pessoas em suas necessidades. E devemos ter. A Igreja de Jesus Cristo precisa fazer isso. Nós não podemos nos contentar em apenas suprir nossas necessidades. É disso que o texto está falando. É importante o modo como vivemos. Vocês querem ver? Eu vou falar duas coisas importantes. Você e eu, nós devemos trabalhar, devemos nos preparar, devemos nos especializar na área que nós estamos, devemos prosperar. Mas, do dinheiro que ganhamos, uma parte devemos abençoar pessoas que passam por necessidades, instituições, projetos. É preciso que alguma coisa concreta seja realizada por intermédio da nossa igreja e por intermédio de cada um de nós que estamos aqui. Você tem feito essa parte? Você tem se preocupado em abençoar a tua igreja, a tua sociedade, a tua cidade? Se não, é uma luz que acende hoje na minha mente e na tua mente. De que maneira que eu tenho vivido? De que maneira que a minha igreja tem vivido? Como tem sido a nossa ação? Temos liberdade para viver, mas estamos sendo observados e avisados constantemente por Deus. Não é de qualquer maneira que vocês podem viver. Mas o segundo ensino desse texto, ele é o seguinte: quando morremos, nós perdemos a nossa autonomia. Como que vamos entender melhor isso? Vejam, enquanto nós vivemos, nós temos a possibilidade de escolha para onde vamos, como vamos depois que morrermos. Porque morrer, todos vão morrer. 93 anos de idade tinha Silvio Santos. Morreu. Todos vão morrer um dia. Para onde vamos? Isso só se decide em vida. Enquanto você está vivo, você tem autonomia. E olha, esta vida aqui é um pedacinho da eternidade. Não significa nada. Olha, 93 anos é uma vida de longevidade. Com todos os recursos que um ser humano pode ter. Teve ele.
Agora vejamos, o rico e o pobre são criados por Deus. Todos são importantes para Deus. Está escrito em Provérbios 22:2 assim: o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. Foi Deus quem fez. Para Deus existe uma importância imensa naquele que é desprovido de recursos e também naquele que tem recursos. Os dois, foi Deus quem criou. O conflito não está apenas na classe social, e sim do jeito que a gente vive. Não é porque um é rico que está errado, e não é porque o outro é menos favorecido que também está errado. A diferença entre a riqueza e a pobreza talvez permaneça visível aqui nesse mundo, gente, até o dia do funeral. Um pode ter um lugar mais luxuoso, onde vai ser velado, o outro pode ter um cemitério mais bonito, mas acabou o enterro, gente. É tudo igual. Não tem mais diferença. A morte, ela ocorre quando o espírito deixa o corpo. Como eu disse, todos um dia vão morrer. Esse não é o fim, mas é o começo de uma nova experiência em outro lugar. O texto que nós lemos, Jesus mostra-nos isso. Para o cristão, significa estar na presença de Deus. Fechou os olhos aqui, abre-o na presença de Deus. Para o incrédulo, significa estar longe da presença de Deus e em meio ao tormento. O texto fala 4 vezes. 4 vezes é citada a palavra tormento. A palavra tormento, ela significa um sofrimento bem definido, bem profundo. No Hades, e a palavra que aparece aqui no texto, lugar dos mortos, aqui é Hades, na língua grega, que significa lugar dos mortos. O rico, ele não quebrantou o coração, não. Quando ele fala, pai Abraão, manda Lázaro trazer um pouquinho de água e colocar na minha língua. Pelo contrário, demonstra ali que ainda ele é orgulhoso, que ele ainda acha que as pessoas estão prontas para servi-lo. Nossas escolhas precisam ser feitas em vida. Não adianta pensar nada depois. Esse homem foi pensar em alguma coisa, já estava lá no Hades. Filho, lembre-se que durante a sua vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode passar para o seu lado, e ninguém do seu lado pode passar para cá. Lembrem-se, nossa autonomia de decidir para onde queremos ir é enquanto nós estamos vivos. Hoje, você pode decidir para onde você quer ir. Mas a partir do momento em que você cessou a vida aqui, você não pode mais decidir, já está decidido. Em terceiro lugar, depois da morte, nós não vamos para um hospital. Algumas pessoas enganosamente pensam assim: quando a gente morre, a gente vai para um lugar lá para ser tratado, curado. Não, não, não. Jesus deixa claro: quando morre, as pessoas já vão para um lugar certo. O Hades e o inferno não são hospitais para enfermos, são prisões para condenados. É uma prisão, é para condenação, e não tem mais jeito. 3 características importantes desse lugar dos mortos. Primeiro, pela descrição de Jesus, vemos que lá tinha 2 alas. Uma ala para os que criam em Deus, uma ala para os que não criam em Deus. O rico foi para o lugar que não criam em Deus. Os dois estavam conscientes. Algumas pessoas já disseram assim: quando a pessoa morre, a alma tem um sono, é o sono da alma. Não, não é. Jesus deixa claro, os dois estão com os olhos bem abertos, os dois estão bem vivos lá no Hades, e um em tormento, o outro está no gozo da figura de Deus representada ali por Abraão. Em terceiro lugar, um bem confortável e o outro nesse sofrimento que eu já disse. Que diferença, né? O rico, antes, eram só festas suntuosas.
Era uma pessoa importante, obviamente, onde ele chegava, ele era notado. Agora ele está em tormentos, em sofrimento. Se o inferno é a prisão eterna dos condenados, o Hades é a cadeia temporária. Lá ainda não é o inferno, gente. Quando a gente morre, a gente vai para uma antessala do inferno e uma antessala do céu. Se já estava ruim, ele fala assim: ó, eu estou sendo atormentado aqui nessas chamas. Era sede, era quente. Eu acho Campo Grande muito quente. Mas vocês imaginam lá, ele diz que estava em chamas. Isso faz a gente lembrar hoje, enquanto a gente vive, que o pecado, gente, é uma farsa. O pecado é uma mentira. O pecado é um engano. O pecado promete coisas que nunca vai cumprir. O prazer que o pecado promete não dura mais do que 1 hora, 2 horas, seja ele qual for. Mas o preço é caríssimo. Deus não manda ninguém para o inferno. Tem gente que fala: pastor, mas se o inferno é um lugar tão ruim, por que Deus, sendo bom, manda as pessoas para lá? Deus não manda ninguém para lá, não. As pessoas vão para lá sozinhas mesmo. É elas que querem. Esse homem, a Bíblia diz aqui que ele viveu como ele quis. Para ele o que valia era a festa, a sociedade e tal. Era o que estava na onda, o que estava na moda. Mas era só isso. O lado espiritual desse homem não existia. Ele não estava preocupado. Talvez no fundo ele pensasse: não, Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Olha, o Lázaro até fica aí, eu não reclamo dele ficar na porta da minha casa. A virtude do Lázaro também não era ser pobre, porque algumas pessoas pensam: então se a gente for pobrezinho, coitadinho. Não, você não entendeu nada. Nem o rico foi penalizado porque era rico, e nem Lázaro porque era pobre foi parabenizado, não. A diferença aqui foi a fé verdadeira, genuína. E aqui a gente aprende 2 coisas. A primeira delas: você é um homem de fé, é uma mulher de fé, não é sinal que você será próspero. Muito embora você possa ser. Você é uma pessoa de fé, não é sinal que a vida vai ser fácil para você, não. Às vezes vai ser difícil, vai ser de luta, vai ser de batalha. Agora, o que está prometido e te esperando na eternidade é muito bom. E a eternidade é um tempo que a gente não tem nem noção. Gente, no inferno não tem remédio. Aqui tem remédio, gente. Aqui dói o dente, você dá um jeito, toma um remédio, vai num dentista. Aqui dói a barriga, você toma um remédio, você vai no médico. Vai... No inferno não tem remédio. Além de não poder sair de lá, você não tem refrigério, nem um pouquinho de água para pôr na ponta da língua. Quem está no Hades hoje sofre pelos que estão vivos. Vocês viram o homem aqui, o rico? Pai Abraão, pelo menos manda alguém lá para avisar os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Gente, o lugar é tão ruim, que esse homem morreu e não quer a família dele com ele lá, não. De tão ruim que é o lugar. Você imagina um lugar tão inóspito, tão sem a graça de Deus, que ele não quer os irmãos lá, ele quer que os irmãos vão para outro lugar. É hoje que você e eu temos que pensar para onde iremos. Este homem já tinha ouvido a palavra de Deus, mas ele não aceitou. Abraão fala para ele: a lei Moisés está lá. Eles que ouçam a lei Moisés. Esse homem ouviu. Por causa do seu coração rebelde, diz Paulo lá em Romanos, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Silvio Santos cantava muito aquela música, e eu estou falando do Silvio Santos aqui porque é bem provável que eu seja um dos que admiravam muito o Silvio Santos como comunicador, como empresário, como pessoa. Ele cantava uma música assim, ó: do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Essa música embalou o programa do Silvio Santos durante muitos e muitos anos. Outra pessoa um pouco mais velha que, quando era criança, assistiu Domingo no Parque.
Eu acho que os mais novos aqui nem sabem o que é isso. O início do refrão expressa uma verdade pétrea. Tudo aqui é passageiro. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Agora, a gente precisa mais do que o que a gente vive aqui. A gente precisa da certeza do que teremos. A hora que a gente fechar os olhos aqui, precisamos ter paz com Deus. Romanos 5:1 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Você que está me ouvindo aqui agora, você precisa ter paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus, mas em Cristo é possível que nós voltemos a ter a paz com Deus. E assim nós possamos ter a certeza que aqui dá para cantar, dá para sorrir, e na eternidade nós estaremos na presença do nosso Deus. Essa mensagem é um alerta, mas ela também é um grito de esperança. É possível uma coisa melhor, muito melhor do que nós encontramos hoje. O céu é verdadeiro, o céu existe, e o céu espera todos aqueles que creem. Mas o inferno também é real. E os que não creem irão para lá. Que Deus nos abençoe, que nossa vida seja uma vida que a gente compreenda literalmente que do mundo não se leva nada. A gente morre aqui, não leva um chaveiro que a gente gosta. Mas a hora que a gente parte, nós continuamos nossa vida. E um dia Jesus Cristo voltará, ressuscitará todos os corpos que estão enterrados, que estão perdidos nos mares, que estão em todos os lugares, todos ressuscitarão, unir-se-ão a alma novamente. E aí serão separados os que irão para o céu eterno e os que ficarão no inferno eterno. Que nós todos que ouvimos a palavra de salvação possamos estar juntos no céu eterno com o nosso Deus. Que Ele abençoe cada um de nós aqui nessa noite. Que cada um de nós possa abrir os olhos um dia no céu. Amém? Vamos orar? Pai, como é bom estarmos diante da Tua palavra, que mostra-nos um pouco de como acontece depois que nós partimos deste mundo. Algo misterioso a todos, algo inédito a todos uma vez na vida. Meu Deus, nós te bendizemos porque aprove ao Senhor revelar-nos o necessário para crermos em Cristo e entendermos que se tivermos paz com o Senhor por meio de Cristo, estamos bem. Estamos salvos, estamos no gozo eterno. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Dá-nos, ó meu Deus, uma responsabilidade do cidadão dos céus para vivermos cada dia enquanto aqui estivermos. Abençoa, meu Deus, aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que estão tristes por despedirem-se daqueles que amavam tanto. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.